Olá pessoal! Nesse vídeo vocês vão aprender que existem dois tipos de misturas, misturas homogêneas e heterogêneas. E também vão aprender que diferenças existem entre misturas e substâncias. Então bora lá! Você já ouviu ou até já falou que água e óleo não se misturam, não foi? Pois você pode se comunicar assim, eu entendo quando você diz isso, mas é um erro. Porque se você coloca água e óleo no mesmo recipiente, aquilo já é uma mistura. Então vamos entender melhor. Quando a gente faz uma mistura de água com sal, a gente percebe que aquela mistura tem um aspecto uniforme. Esse aspecto uniforme que a mistura apresenta, a gente chama de fase. Então essa mistura de água com sal tem quantas fases? Uma só. Então ela é considerada uma mistura homogênea. Microscopicamente, se nós fôssemos analisar como essa mistura está dentro do recipiente, você percebe ali as moléculas das substâncias da mistura bem espalhadinhas, certo? Isso é característica de uma mistura homogênea. Se eu coletar uma amostra dessa mistura aqui da parte de cima, ela vai apresentar esse aspecto na composição molecular. Se eu pegar do meio ou de baixo, também o aspecto vai ser o mesmo, porque essa mistura tem só uma fase. Mas, se fosse uma mistura de água com óleo, será que se eu pegar uma amostra dessa região aqui de cima da mistura, vai ter a mesma composição molecular de outra amostra que eu poderia pegar daqui de baixo, por exemplo? É claro que não. Então, em misturas onde a gente tem mais de uma fase, ou seja, mais de um aspecto visual uniforme, essas misturas são classificadas como heterogêneas. Tá bom? Então vamos lá para resumir. Mistura homogênea tem uma fase, heterogênea tem duas ou mais. Você pode ter mistura heterogênea com mais de 10 fases. Tá bom? Outra coisa, em misturas homogêneas, os componentes se dissolvem uns nos outros. Na mistura heterogênea, você tem que ter pelo menos um componente que não se dissolve, tá? Se você pegasse, por exemplo, uma mistura de água, sal e óleo, quantas fases teria isso? Duas, sendo que uma fase é água com sal e outra fase é o óleo. Essa mistura é homogênea ou é heterogênea? É heterogênea, tá? Porque você tem pelo menos um componente ali que não se dissolveu. Beleza, pessoal? Vamos ver exemplos de misturas que a gente encontra no nosso dia a dia. O ar que a gente respira, o ar não é uma substância, ele é uma mistura de substâncias. Os gases mais abundantes são nitrogênio, oxigênio, argônio, vapor d'água, mas também existem outros, gás carbônico, partículas de poeira, de fumaça, por aí vai. Outra mistura do cotidiano é uma rocha chamada de granito. É bastante usada em pedras, no tampo da mesa ou de pias de banheiro. O granito, ele é uma mistura de três componentes sólidos: quartzo, feldspato e mica. Existem vários tipos de granito, tá? E aí, de acordo com a composição de cada um desses ingredientes da mistura, ele vai ter uma cor diferente, um aspecto diferente. Legal, né? Outro exemplo é o sangue. O sangue, quando você retira ele de uma artéria, ele tem esse aspecto. Parece uniforme, mas é só colocar ele numa centrífuga, que depois você vai ver o que é. É uma máquina que gira o sangue bem rápido, assim como a centrífuga da máquina de lavar roupa. E essa aceleração centrífuga faz com que a gente perceba as diferentes fases do sangue. A fase sólida fica embaixo, a fase líquida fica em cima. É o soro, a fase líquida, tá bom? Outros exemplos. O petróleo. Petróleo é uma mistura de óleos e eles podem ser separados no processo de destilação fracionada que a gente vai estudar logo mais no próximo vídeo.
Que óleos são esses? O óleo que entra no piche do asfalto, os lubrificantes que se usam nos motores dos carros, o óleo diesel, gasolina, querosene, parafina, são vários os óleos que fazem parte dessa mistura que é o petróleo, tá bom? Outro exemplo, vinagre. O vinagre é uma mistura de um ácido fraco, que é o ácido acético, com água. E também a água mineral é uma mistura, ela não é uma substância pura. Ué, professor, mas H2O não é água? É. Aqui na garrafinha d'água mineral ou naquele galão que você pode comprar, você tem H2O sim, mas também tem sais minerais dissolvidos. Essa água é captada na fonte e é só você olhar no rótulo que você vai perceber que tem sais de bário, de estrôncio, de magnésio e por aí vai. A água do mar também é uma mistura, não preciso nem dizer. Tem H2O ali? É claro que tem, mas tem também várias outras coisas. Tem sal dissolvido, vários sais diferentes, né? Tem também larvas de seres que se reproduzem ali, tem poluição, tem um monte de coisa na água do mar. A água de torneira também é uma mistura ou será que a água de torneira é água pura? Também é uma mistura. Você tem água, tem cloro, tem impurezas dos encanamentos. A única água que é considerada H2O puro é a água destilada. É a água que foi purificada num processo físico que se chama destilação. Essa água pode ser comprada em farmácia, por exemplo. Mas não é uma água boa de se beber, porque os sais minerais presentes na água que chega pela nossa torneira, ou do filtro, ou até a água mineral que a gente compra, eles nos fazem bem. Olha só o ouro 18 quilates. Ele é uma mistura também. O ouro, para ser trabalhado na confecção de joias, ele precisa se tornar mais maleável. Senão ele quebra, ele não fica estável, né? O ouro 24 quilates é considerado ouro puro, mas o ouro 18 quilates tem 75% de ouro e os outros 25% é uma mistura de prata, cobre ou até outros metais. E aí a gente consegue até ver os tons diferentes do ouro ali, como mostra a imagem. Outra mistura é o bronze. Olha só, talvez você até tenha algum objeto de bronze na sua casa e nem sabia que era bronze. É uma mistura de cobre e estanho, né? Você derrete o cobre, derrete o estanho, mistura, forma uma liga. Essa liga é chamada de bronze. O latão também é uma liga menos nobre, né? Mas muito utilizada por nós. Olha aí exemplos de peças de hidráulicas ou pneumáticas, né? Para onde passa água ou passa ar, né? Porque isso barateia também o custo da peça, né, gente? O latão é uma mistura de cobre com zinco. O aço também é uma mistura. O aço não é um elemento químico, nem é uma única substância. O aço carbono é uma mistura de 99% ferro e 1% de carbono. E o aço inox é um aço. Existem vários tipos de aço inox, viu, gente? Mas é uma mistura de ferro, níquel, cromo, carbono. Tem outros metais ali mais nobres que fazem com que ele não enferruje tão facilmente. Pegadinhas. Tem muitas questões que colocam ali os componentes da mistura e pede para você dizer quantas fases tem, se aquilo é uma mistura homogênea ou se é heterogênea. Mas tem substâncias que a gente não sabe como se comporta. E aqui eu vou colocar as principais. Gasolina e água é uma mistura homogênea ou heterogênea? É heterogêneo. Lembra que a gasolina é um derivado do petróleo, e o petróleo sendo um óleo, não vai formar mistura homogênea com a água, tá? Então gasolina e água não se misturam. Eu coloquei aqui numa linguagem que você entende. Mas se tem dois componentes dentro do recipiente, isso já é uma mistura, né? Querosene e gasolina. Se a querosene é um derivado de petróleo, a gasolina também, os dois se misturam. Óleo mistura com óleo, tá bom? Então os dois se misturam, mas nenhum deles se mistura com água. Você pegar querosene e água, mistura? Não.
Gasolina e água? Também não. Beleza, gente? Outro exemplo, o álcool 70. Ele é 70% álcool, 30% água. É também uma mistura, nesse caso uma mistura homogênea, só tem uma fase. Outra pegadinha pode estar no uso dessas palavras aqui, ó. Substâncias immiscíveis são aquelas que não se dissolvem umas nas outras. Substâncias miscíveis são aquelas que se misturam com facilidade, tá bom? Então, álcool e água são substâncias miscíveis. Álcool e gasolina, por exemplo, são imiscíveis. Na dúvida, pessoal, essa questão de solubilidade não vai ser trabalhada agora na explicação química do porquê isso acontece. Mas existe um princípio assim, semelhante dissolve semelhante. Então pensa que tem dois grupos de substâncias, um que se comporta como água, outro que se comporta como óleo, tá bom? A querosene, por exemplo, se comporta como óleo, o álcool, por exemplo, se comporta como água. E aí, pensando desse jeito, você vai ser capaz de definir melhor se essas misturas são homogêneas ou heterogêneas. Outro exemplo, enxofre e água. O enxofre, quando você adiciona na água e mexe bem, parece que tem uma fase só, mas é só esperar um pouquinho que eles se separam. Então, enxofre e água é heterogêneo. Por último, você não pode confundir mistura homogênea heterogênea com sistema homogêneo heterogêneo. O que é mistura homogênea heterogênea, você já viu. Mistura tem mais de um componente. Agora, o sistema pode ter mais de um componente ou não. O que vem a ser um sistema? Um sistema é uma região do espaço que você escolheu para estudar, para observar, para analisar, tá? Então pode ser um copo de requeijão, que você está colocando coisas ali dentro para observar, aquilo é o seu sistema. Sistemas podem ser abertos ou fechados, tá? Então o sistema é isso. É uma parte que você delimitou do universo para analisar. Então, um sistema homogêneo pode ser uma mistura homogênea? Pode. Pode ser sim. Por exemplo, o álcool 70. Toda mistura homogênea é também um sistema homogêneo. Mas só que se eu tiver num recipiente uma única substância, aquilo só tem uma fase. Então, é um sistema homogêneo também. Olha aqui, apareceu água e óleo como exemplo de mistura heterogênea. Sim. Então esse sistema é heterogêneo? Sim. Se o sistema tem mais de uma fase, é um sistema heterogêneo. Mas como eu disse, se você tem só uma substância no seu sistema, aquilo não é uma mistura, mas é um sistema homogêneo. Não é mistura homogênea, mas é sistema homogêneo. Olha outro exemplo aqui. Esse aqui é capcioso. Água e gelo é mistura? Não. É só água que tem ali H2O, no estado líquido e no estado sólido. Mas é um sistema heterogêneo? É. Você percebe mais de uma fase. Fase tem a ver com o aspecto visual. Você percebe o que é água líquida e o que é água sólida. Então, esse sistema tem duas fases, mas só um componente. Então, não é mistura, mas é um sistema heterogêneo. Então, esse quadro aqui resume. Um sistema homogêneo pode ser uma mistura homogênea, mas pode ser uma única substância num recipiente. Um sistema heterogêneo pode ser uma mistura heterogênea? Pode, mas pode ser também uma única substância em mais de um estado físico. Beleza?